Beleza, pessoal? Vamos falar sobre esse famigerado freio de estacionamento, freio de mão do Kadett e do Monza com freio a disco na traseira. O freio de serviço, o freio de pedal da traseira a disco, ele funciona muito bem, então a gente não vai nem falar muito sobre isso. Mas eu queria falar bastante sobre o freio de mão, que ele tem algumas particularidades e é legal falar umas coisas para vocês aí que, devido à experiência que eu acabei adquirindo, eu tenho que ser bastante sincero com vocês. A primeira coisa é o seguinte: não espere dar um cavalo de pau, puxar esse freio de mão, ele travar, arrastar as rodas em qualquer lugar, como acontece com o próprio freio traseiro a tambor do próprio Kadett e do próprio Monza. Não vou nem estender para outros modelos, vamos deixar basicamente nos mesmos modelos. E se você pegar um Kadett ou um Monza com freio a tambor e tiver tudo legal, você vai perceber que se você puxar o freio de mão, ele trava as rodas aonde tiver e arrasta mesmo, sem dó. O freio a disco, no freio de mão dele, não é assim. Então a gente tem que ser bem sincero. Por mais que você coloque tudo zero, e você pode inclusive colocar pastilha disco zero, cabo do freio de mão, até a pinça. Coloca uma pinça zero, você não vai ter um freio de mão tão bruto quanto é o tambor, simplesmente porque o sistema disco ali, a forma com que ele trabalha, pressionando a própria pastilha para o freio de mão, trabalha tudo na pastilha, ele não é tão eficiente. A pastilha tem uma área de contato menor, o efeito alavanca ali não é tão eficiente quanto as alavancas que existem no sistema tambor. O sistema tambor tem uma sapata enorme cada lado, a alavanca que você tem ali de movimentação, ela faz uma força muito maior. Então seria legal um dia eu ter os dois completamente desmontados para mostrar para vocês que as alavancas são diferentes e o material de atrito do tambor é muito maior. Inclusive por isso mesmo que o freio a tambor ainda é muito usado na traseira e é muito usado em veículo muito pesado, porque tem uma área de atrito enorme. Ele tem as suas desvantagens. Um dia a gente pode fazer um vídeo aí batendo um papinho falando da desvantagem e da vantagem de cada um. Mas é importante salientar, pessoal, voltando ao tema do vídeo, o freio a disco traseiro no freio de mão, ele não funciona muito bem no Kadett e no Monza. Ele é um pouquinho chato, mas tem umas dicas que eu vou passar para vocês aí que pode melhorar, tanto dica de manutenção como a dica de uso também, o jeitinho de você usar. A gente vai chegar lá. Outra coisa, pessoal, todo mundo que compra esse carro tenta 1 milhão de vezes deixar com a alavanca bem baixa, com 3, 4 dentes, como acontece com o tambor. No tambor é possível você deixar ela bem baixinha. Pessoal, não dá. Se você deixar ela baixinha, a traseira vai ficar freando, vai ficar esquentando pastilha, esquentando o disco, vai cheirar queimado, vai empenar o disco, vai vidrar a pastilha, que é quando ela fica muito lisa. Talvez na sua região tenha outro nome, mas quando você esquenta demais a pastilha ali por atrito, aqui pelo menos o pessoal chama de vidrada, que ela fica brilhando, aí ela freia mal pra caramba, faz barulho, começa a pitar, começa a trepidar, enfim, um inferno. Não dá para deixar abaixo demais. Inclusive, um dos meus primeiros clientes, eu discuti isso com ele, ele não ficou satisfeito, ele acabou levando no outro lugar, o pessoal deixou a alavanca regulada bem baixa e uns 2 dias depois ele me ligou e falou: cara, meu carro tá cheirando queimado e eu vou ser sincero, eu passei no outro lugar porque eu não fiquei contente com a altura que você deixou o freio de mão e o pessoal regulou lá e agora o freio tá fedendo e o carro tá travando, não consigo andar. Resultado, o carro veio de guincho, eu tive que trocar as pastilhas, os discos ainda estavam legais, mas as pastilhas já estavam condenadas por conta disso e realmente depois ele entendeu como o negócio ele funciona e eu vou mostrar para vocês isso na prática também. E é isso, pessoal, é um sistema que é bacana por ser freio a disco nas 4 rodas e tal, mas ele tem essa deficiência por trabalhar diretamente ali na pastilha, né? Se vocês pegarem os modelos posteriores, né, a gente já fala assim de modelo logo em seguida, são os Vectras aí, por exemplo, o Vectra GSI, ele já tinha um tamborzinho dentro do próprio disco, então o freio de estacionamento, o freio de mão funcionava com 2 sapatas ali. Se é possível instalar esse sistema de freio, o duro é você achar um carro para você retirar essas peças aí, né? O Vectra GSI é bastante difícil de achar, daria para tirar o eixo inteiro e colocar lá. Os Vectras e Astras posteriores também tem sistema disco e também com tambor dentro, funciona muito bem, mas aí já é um pouquinho mais complicado e depende de maiores adaptações ali. Enfim, não é o foco do nosso vídeo aqui, tô vendo o tempo aqui, já ficou até longo demais. Então é o seguinte, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí no computador o manual da GM, o que ela fala em termos de regulagem, e aí a gente dá sequência para ver lá no carro como estão as coisas e começar a passar umas dicas para vocês do que verificar, o que fazer manutenção ali, o que melhorar, não de adaptações, mas realmente de você verificar, ver que no seu carro não está muito legal, que deve ser corrigido, seja realmente manutenção, né, ou ajuste. E o mais importante, que talvez seja a cereja do bolo, que
nem é tão complicado no final das contas, mas tem os detalhezinhos que é o ajuste da altura ali certinha, tem os detalhes que inclusive estão descritos no manual de serviços e a gente vai ver isso com detalhes agora. Vamos lá. Vamos ver aqui o item de freio a disco 5C305. A gente vai rodar aqui para baixo da página, que é onde realmente começa o freio de estacionamento e fala sobre a regulagem. Os detalhes de manutenção do freio eu vou falar para vocês lá no carro mesmo, mostrar no carro alguns detalhes, porque senão eu teria que pegar aqui várias páginas e não tem muito motivo para isso. Vocês vão entender depois na hora que a gente estiver vendo lá, tá bom? Aí ele fala aqui, a regulagem do freio de estacionamento é necessária sempre que houver a substituição dos cabos ou quando for constatada alguma irregularidade. Bem óbvio, mas é coisa de manual, né? Aí começam as coisas óbvias, levante a traseira do veículo, apoie sobre cavaletes, isso é muito importante, porque tem gente que faz aí realmente no macaco, e isso é uma loucura completa. Aí ele fala que acione firmemente o pedal de freio de serviço para a regulagem automática compensar o excesso de folga. Isso é interessante, pessoal, porque se você realmente não pisar muito forte ali, pode ser que a regulagem automática não funcione. E existe uma regulagem automática dentro do pistão, da pinça traseira. Um dia que eu for desmontar uma pinça traseira, eu faço um vídeo mostrando para vocês, é bem curioso, tem um mecanismo relativamente complexo ali dentro daquela pinça. Aí ele fala, solte totalmente a alavanca do freio de estacionamento, por mais incrível que pareça, desce literalmente uma marreta para tirar um tambor, para soltar alguma peça e a alavanca lá estava puxada. Isso realmente acontece. Aí o manual fala que logo em cima, né, a gente vai para a parte superior ali da página, ajuste a porca de regulagem até iniciar o movimento de qualquer uma das alavancas de acionamento junto às pinças. É que a regulagem do cabo, que se dá ali no meio do eixo, para você regular ela até que as alavancas das pinças, que é onde o cabo puxa, né, comece a se mover. Qualquer um dos lados começar a se mover. E a gente vai ver isso em detalhes, eu vou mostrar para vocês. Aí ele fala, puxa a alavanca do freio por 5 vezes o máximo possível para um assentamento perfeito do cabo. O que ele quer dizer aqui é para você puxar pelo menos 5 vezes com bastante força. Claro, não vai juntar com as duas mãos ali e sair metendo louco de pé nos bancos. Não é isso. Mas sentado ali, puxa com vontade pelo menos 5 vezes. Eu aconselho puxar até umas 10. Porque quando você está colocando um cabo novo ou tentando regular, você precisa que o cabo realmente assente, ele fique realmente muito bem encaixado, e qualquer esticadinha que o sistema da capa ou do cabo for dar, ele tem que dar agora antes da regulagem mesmo final. Aí o item seguinte, que é um item bem importante, que eu vou frisar bastante lá no carro e vou mostrar na prática, porque é realmente bastante importante, e aqui está o pulo do gato. Ele fala que com a alavanca de freio de estacionamento solta, aperte a porca de regulagem, que é essa porca de regulagem do cabo que é no meio do eixo, vocês vão ver isso aí, até que a alavanca de acionamento na pinça fique afastada 1 milímetro do parafuso limitador em um dos lados. Então, quando você vai regulando o cabo, você puxa várias vezes, depois vai lá verificar, você tem que regular de forma que o cabo fique levemente tensionando, que ele consiga puxar pelo menos um dos lados cerca de 1 milímetro. Então você vai lá, faz a regulagem, movimenta a alavanca, confere, se tiver com uma folguinha de 1 milímetro em um dos lados, tá ok. Se não, você vai lá, regula mais um pouquinho, puxa a alavanca de novo para o cabo assentar direitinho, e aí se uma alavanca ficar levemente acionada cerca de 1 milímetro do batente, é que tá legal. Isso a gente vai ver no carro, é mais interessante. Inclusive, você pode deixar as duas alavancas das pinças ali cerca de 1 milímetro cada lado, as duas, não precisa ser só uma, não tem problema porque eu já testei isso muitas vezes. E aí o óbvio de novo, verifique se as rodas estão girando livremente com as mãos. Então ali com o carro levantado, você movimenta as rodas, e para ser sincero com vocês, na pinça traseira vai pegar um pouquinho. Não é igual no tambor, porque o tambor, quando você solta o freio, você gira a roda com a mão, ela fica livre, muito livre, e o freio a disco fica pegando um pouquinho. Então depois que gira várias vezes, é que se cria uma folga entre pastilha e disco, e aí a roda acaba ficando livre. Na frente é assim, só que na frente libera um pouco mais fácil, a traseira um pouquinho mais complexa nesse sistema. E aí o manual apresenta aqui algumas notas, se houver dificuldade para girar as rodas, para a gente verificar. Se o retorno do êmbolo da pinça foi completo na substituição das pastilhas. A gente vai ver esse detalhe, precisa de uma ferramenta especial para retornar o pistão e colocar pastilhas novas. Se você não tiver essa ferramenta, vai ser muito difícil você conseguir sequer trocar a pastilha. Realmente precisa de uma ferramenta especial. A gente vai ver isso na prática. Então é uma coisa que a gente tem que ver se o pistão está livre, e quando você vai trocar a pastilha, você é obrigado a recuar o pistão com a ferramenta especial, porque se o pistão estiver travado, ele não vai retornar. Ele pode até avançar, porque a pressão que você exerce, a pressão hidráulica ali pisando no freio,
ou até a pressão mecânica da alavanca pode fazer o pistão ir para frente, mas de repente você já não consegue nem virar a roda ali para ele começar a liberar, porque ele começa a liberar pelo movimento, né? E o outro item é se há problemas no sistema de regulagem automática no interior do conjunto. Existe um sistema de regulagem com rosca lá, que dessa vez a gente não vai ver, infelizmente, porque eu não vou desmontar as pinças. Essas pinças aí desse carro, elas estão boas. Não faz tanto tempo assim que foi feita uma revisão no freio traseiro desse carro. Então dessa vez a gente não vai desmontar. Mas da próxima vez que eu for desmontar, aí a gente fala especificamente da pinça. Então fica um vídeo mais dedicado. Esse daqui vamos ficar mais dedicado ao que a gente tem que ver de manutenção do freio e a forma como a gente tem que regular o cabo do freio de mão, que é bastante importante. E o último item é bem interessante, ó. Para travar as rodas com freio de estacionamento, após a regulagem correta, é normal seu acionamento até com 8 dentes na alavanca. O que ele está querendo dizer? Que quando você puxar a alavanca até uns 8 dentes é bastante normal. Tá aí no próprio manual e o pessoal costuma querer deixar com 2 dentes, 3 dentes, então realmente com isso vai ficar pegando bastante. Bom pessoal, eu sei que eu falei bastante, mas eu queria mostrar o manual para vocês e queria fazer algumas considerações que eu acho que isso é bastante importante a gente mostrar, né? Não só o manual, mas explicar detalhadamente. Eu sei que tem muita gente que entra no vídeo para ver como é que regula e já quer ver rapidinho e tal, ou quer que a gente grave um vídeo fazendo as coisas, mostrando fazer, mas às vezes essas informações que a gente passa falando, eu pelo menos aprendo mais com os vídeos que o pessoal fala bastante, porque acaba vindo detalhes de outras coisas junto, do que um vídeo que o pessoal vai lá e simplesmente regula alguma coisa. Claro, dá para fazer vídeo rápido de muita coisa, mas algumas coisinhas são complexas, como essas do freio aí, são bem chatinhas para falar a verdade para vocês. Esse freio realmente tem essa dorzinha de cabeça de uma regulagem ser mais chatinha e que ele realmente, se não tiver tudo muito certo, ele vai funcionar mal. Mas enfim, falei demais, eu sei disso, mas eu queria passar uma informação aí para quem realmente quer aprender e para quem realmente quer melhorar um pouco aí o sistema de freio de estacionamento do Kadett e do Monza. Enfim, vamos seguir, vamos lá para o carro ver alguns detalhes. Vamos lá, vou passar algumas dicas. Você pode ter um desses problemas, ou ter todos, ou não ter nenhum, ser só uma regulagem, mas é legal a gente abranger. E antes de mais nada, se você for fazer em casa, jamais entre embaixo do carro só com um macaco. É loucura, pessoal. Compra um cavalete se você gosta de fazer essas coisas em casa. Não é caro e vai proteger você muito bem, porque não dá para deitar debaixo do carro com um macaco. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a pinça traseira, esse modelo de pinça traseira aqui é um tipo deslizante. Isso significa que essa pinça tem pistão de um lado só e ela desliza na estrutura do cavalete aqui. Tem uma estrutura fixa e aqui uma estrutura móvel. Essa estrutura móvel, ela tem um pino com uma coifa, esse pino é engraxado, ele entra dentro dessa cavidade aqui, ó. Dentro dessa área aqui tem um buraco, que é uma cavidade. Então o pino entra aqui dentro e ele desliza e ele é engraxado. Então se você desmontar de cara e ver que essas coifas aqui estão rasgadas, você vai ter que remover a pinça, limpar tudo, tirar a ferrugem. Normalmente você não precisa trocar o pino, mas você precisa trocar as coifas. Existem dois modelos, uma que encaixa por fora e uma que encaixa por dentro. Então você tem que ver qual é a sua. Essa aqui encaixa os dois lados por fora. Dá pra ver aqui, ó, ela é encaixada por fora. Então, ó, eu vou afastar a coifa aqui. Se você olhar ali, ó, tiver engraxadinho desse jeito aí, bonitinho, provavelmente não está travado. Mas eu aconselho, se você tiver dúvida, soltar esses parafusos 13 milímetros aqui, tem um aqui embaixo também, que são dos pinos deslizantes. É isso que prende a pinça propriamente no pino deslizante, que o pino vai aqui dentro dessa cavidade. Então se você soltar aqui também, né, aí você tem que primeiro soltar o cabo do freio de mão, que depois na regulagem vocês vão entender como é que ele funciona, mas você tem que soltar para verificar esses dois parafusos pelo menos, aí você consegue movimentar a pinça. Pessoal, não tente trocar a pastilha de freio se você não tiver a ferramenta adequada para retornar o pistão. Existe uma ferramenta, depois eu vou mostrar para vocês mais para frente no vídeo. Então nesse caso aqui eu vou remover a pinça, eu vou soltar, vocês vão ver isso. Eu vou soltar para verificar se a pastilha do outro lado tem esse pino. E aí eu vou fazer isso do outro lado também, porque esse pino aqui é que trava no pistão. O pistão tem um corte em cruz, em X, e esse pininho vai lá no meio, mas a gente vai chegar lá. Enfim, a primeira coisa que você tem que observar é o estado dessas coifas. Se elas estiverem boas, que nessa daqui, você afastar e tem graxa ali dentro, não tem ferrugem, ó, essa daqui, ó, a graxinha tá seca, mas tudo bem, tá ok ainda, tá?
Então provavelmente ele está deslizando. Aqui, como eu vou desmontar, eu vou limpar essa graxa, eu vou colocar graxa nova nesses pinos aqui. Segunda coisa que você já consegue ver de cara, que aqui nesse carro tem problema, é o que a gente vai ter que mexer. Cabo do freio de mão. Ele é encaixado aqui na pinça, vai aqui para a alavanca, então vocês podem ver que tem a pontinha do cabo aqui. Aqui tem uma travinha, essa parte aqui é da própria pinça e aqui é a capa do cabo. Aqui não costuma ter problema, não costuma quebrar, mas pode vir a quebrar essa aba aqui, ó. Vamos mudar o celular de posição, ó. Essa abinha aqui ela pode quebrar e aí você tem problema com o freio de mão. Aqui não costuma acontecer, mas aqui é bastante recorrente e nesse caso aqui quebrou em ambos os lados. Então eu vou forçar aqui, ó, e vocês vão ver, parece uma arruela solta. Na verdade, essa parte aqui, ó, ela é daqui, ó. Vocês vão ver aqui onde eu estou passando o dedo, eu vou tirar o dedo, tem uma estrutura metálica, é uma liga, que eu realmente não sei direito o que é, parece um alumínio, mas não é. Mas isso deveria ser feito de um aço mais reforçado. Esse cabo ele quebra muito aqui. Então vocês podem ver que aqui, ó, essa aba que vai apoiar no eixo, ela vai apoiar aqui, ó, assim, ela quebrou. Então quando você puxa a alavanca, boa parte da força que você está fazendo na alavanca está ficando nessa curva, porque a capa do cabo está tentando entrar para dentro dessa estrutura aqui do eixo, que essa alça que vocês estão vendo aqui é do próprio eixo, tá? Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem. E você fica com a alavanca alta, porque como quebrou, ele teria que estar aqui, ó. Originalmente ele estaria nessa posição, porque vocês podem ver o restante da peça ali que quebrou. E essa aba aqui, que parece uma arruela, estaria ali bem faceando, porque dá para ver nitidamente aí, ó. Vou aproximar o máximo que der. Aqui dá para ver bem, ó. Dá para ver que quebrou ali. Vamos ver se eu consigo, ó. Dá para ver a aba aí quebrada. Isso é bem interessante de registrar. Então fica bem visível, fica bem fácil para vocês entenderem aí. Então se vocês desmontarem, chegou aqui, deu um puxãozinho no cabo, viu que está nessa condição, vocês vão ter que trocar o cabo. Esse cabo tem duas partes, um lado que é o lado direito, aqui é o lado mais comprido, e aí no meio ele engata num cabo que vai só para o outro lado. Então esse cabo aqui, ele vai até o meio do eixo, e aí ele vai tanto para a alavanca quanto para um engate que vai pegar um outro cabo mais curto que vai para outra roda. Se a gente for ver do outro lado, tem o mesmo problema. Vamos lá. Olha aí, pessoal, desse lado aqui é a mesma coisa. Vou dar um puxão aqui, ó. Aqui tá mais difícil, o cabo tá travado pra caramba, mas ele vai vir. Mesma coisa, ó. Soltou. Tá vendo? A peça aí tá quebrada do mesmo jeito, ó. Então, se você verificar que os dois lados estão assim, você tem que trocar o cabo completo. Se um dos lados não tiver, você pode até trocar um lado só. Embora, se o cabo for muito velho, eu já recomendo trocar os dois lados de uma vez, porque o cabo pode estar mais enferrujado por dentro e aí ele fica difícil de puxar. Então, qualquer probleminha pequeno que você tiver vai contribuir, vai auxiliar para o freio ficar pior. Aqui debaixo do carro tem um outro engate desse jeito, junto do abafador do escapamento, bem lá embaixo. Eu vou tentar mostrar para vocês, mas já vai ficar bem ruim. Mas é basicamente a mesma coisa. É uma alça assim na carroceria, que o cabo chega lá do mesmo jeito aqui, igualzinho. É um lugar que costuma quebrar também. Então, se de repente vocês verificarem que o outro lado está íntegro, quebrou desse lado, não basta só olhar essa ponta aqui do outro lado, você tem que olhar debaixo do carro também, porque pode ter quebrado lá. Quando você deixa o carro um tempo parado, que todo mundo sabe que é normal, o freio a disco pega um pouquinho de água, acaba enferrujando desse jeito, você não vai conseguir girar ele com a mão muito fácil. Embora aqui já esteja facilitando. Mas o ideal é que você verifique também se não está prendendo, porque pode ser que o pistão não está recuando os centésimos, aí, décimos de milímetro que ele precisa recuar quando você movimenta. Esse daqui tá. Depois que eu girei, ele começou a liberar. Então, verifica isso. Se você começar a girar e ficar muito difícil, é porque a pinça pode ter um problema aí de pistão travado, alguma coisa assim. Mais pra frente a gente vai falar sobre a regulagem do pistão, aí eu mostro a ferramenta. Vou tentar mostrar lá debaixo do carro. Pessoal, aqui debaixo do carro tá aqui o escapamento, o abafador central ali. Aí a gente vai ter que virar aqui
Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tem um abafador aqui e aqui a gente tem o cabo do freio de mão numa alça que chega na carroceria. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui não tá ruim, mas você puxa e dá uma olhada. É claro que se tiver tudo regulado você não vai conseguir puxar mesmo com a alavanca abaixada. Então talvez você tenha que soltar um pouco o cabo do freio de mão para fazer essas verificações, tá? Vai depender bastante de como tá aí no seu carro. Mas aqui dá para ver que essa peça aqui, ela não tá ruim. Só que a outra ponta dela, que é na roda direita, a gente viu que tá quebrado e vai ter que substituir o cabo inteiro. Esses são os dois cabos do freio de mão, o cabo do lado esquerdo, que é o mais curto, e o cabo do lado direito. Eu vou aproximar aqui e mostrar o código para vocês, para que fique fácil de repente vocês encontrarem aí. Então vocês dão um pause aí na tela e tem a referência do cabo esquerdo e agora do cabo direito. Estão aí as duas referências. Pessoal, eu levantei um pouco mais o celular e já tirei os cabos das embalagens para mostrar aqui no chão para vocês terem uma ideia de como vai lá debaixo do carro, porque gravar lá de baixo é bastante chato, então fica bastante difícil de mostrar esses detalhes para vocês. E é o seguinte, o cabo maior, essa ponta que tem essa mangueira azul aqui, nesse caso desse fabricante tem essa ponta dessa mangueira azul, essa ponta aqui vai lá na pinça do lado direito. E essa ponta aqui vai na alavanca, não propriamente na alavanca, porque lá debaixo do carro, eu vou tentar mostrar depois para vocês, tem uma pecinha de conexão que engata aqui, engata no outro cabinho, que a alavanca tem um cabinho curtinho que chega até perto, então tem uma pecinha de conexão que liga um cabo no outro. Então, como vocês já viram essa ponta, vou mostrar a ponta do outro lado, do outro cabo. Essa é a ponta que vai na pinça e essa ponta aqui roscada, ela vai engatada no outro cabo. Então agora eu vou aproximar bastante aqui para mostrar para vocês como vai uma peça engatada na outra, coisa bem simples. Lembrando que esse lado aqui é o lado que vai para a roda direita e esse lado aqui é o lado que vai para a roda esquerda e essa ponta aqui é o que vai para a alavanca. Então, ou seja, a gente está vendo por cima, lá debaixo do carro você vai ver isso de forma invertida porque você vai estar vendo por baixo. E a conexão entre os dois cabos é feito com essa peça aqui. Vocês podem ver que tem uma rosca aqui, ó, que é presa dentro dessa estrutura metálica. Existem aqui 3 borrachas, uma aqui para proteger essa capa, para não encostar diretamente metal sobre metal. E existem essas 2 borrachas aqui que você deixa em cima aqui da parte metálica e a outra você pode deixar mais ou menos aqui no meio. E isso daqui vai acabar encostando no eixo eventualmente, vai acabar batendo no eixo eventualmente. Então, se você deixar junto aqui como normalmente vem, essa parte metálica que bate no eixo fica fazendo barulho quando o freio está abaixado. E o outro cabo, simplesmente ele vai conectado aqui e você rosqueia essa peça. Aqui, ó. Peraí que não encaixou direito. Vamos aí. Agora pegou o rosco, ó. Então você vai girando essa peça aqui. Ele vai puxando para dentro aqui. Essa parte roscada vai entrando para dentro dessa outra parte aqui. Coisa bem simples. Aqui tem umas dicas, tá, pessoal? Normalmente essa peça aqui é de 16 milímetros, alguns fabricantes 17. Já vi 15 milímetros também, mas faz tempo que eu não vejo mais. Mas enfim, é isso que você vai precisar. Essa outra parte aqui, depois eu vou mostrar para vocês lá de baixo, ela também é sextavada, mas eu prefiro colocar um alicate de pressão, não precisa apertar com força não, é só para segurar, porque quando você estiver girando essa parte aqui lá de baixo do carro para regular, quando você estiver fazendo esse movimento aqui, esse cabo vai tender a virar junto. Então, para que você segure no lugar, você coloca um alicate aqui de pressão virado para frente do carro ou virado para trás, vai depender muito ali do jeito que você estiver fazendo, mas você tem que segurar esse lado, porque senão ele vai acabar girando junto. Aqui já está prendendo, já está querendo girar junto. E aí já vem outra dica também, passa uma graxa nessa rosca, porque por mais que você consiga regular, montar o cabo novo, se eventualmente você precisar mexer depois de um tempo, se isso aqui não tiver engraxado, ele vai enferrujar e vai travar aqui nessa porca. Então é legal você montar isso engraxado. E você pode engraxar aqui também, que vai facilitar o movimento aqui dessa peça, porque aqui é tudo seco. Então se você engraxar aqui vai ajudar bastante. Essa ponta aqui
que vai encaixada essa parte de plástico aqui, ó. Ela vai encaixada numa alça que fica na cinta que prende o tanque de combustível. Pessoal, eu acho que essas dicas aqui fora são mais importantes para montagem, para facilitar o trabalho, do que eventualmente mostrar lá no carro. É claro que eu vou mostrar lá, mas é bem interessante mostrar isso aqui de perto, fora do carro, porque daí dá uma boa noção para quem for fazer. Bom, pessoal, estou debaixo aqui do carro e é o seguinte, a gente tem a visão aqui do eixo traseiro, deixa eu afastar um pouco. A gente tem aqui o eixo traseiro. Eu já deixei o alicate de pressão aqui segurando uma parte do cabo. E nesse cabo aqui, no caso, a gente usa uma chave 16 para soltar nessa direção aqui. Você não precisa tirar completamente se você for trocar o cabo todo. Como eu falei para vocês, é mais fácil colocar um alicate aqui segurando para fazer um pezinho. E é claro que dependendo de como tá essa rosca, se ela estiver muito travada, ferrujada, você vai ter que aí usar as duas mãos e fazer uma certa força. Aqui tá enroscando um pouco, mas não muito. Mas o que eu já soltei aqui já é suficiente para liberar. Era mais para mostrar para vocês. Então eu deixei bem solto. Deixa eu tirar o alicate daqui para facilitar. Deixei bastante solto. Eu queria mostrar aqui também, vamos virar ao contrário. Vou mostrar aqui para vocês também a passagem do cabo. Então a gente tem a regulagem aqui e tem o cabo que vai lá para frente. Essa peça aqui, ela é como se fosse um gancho. E aqui você tem que pegar com um alicate ou com uma chave e entortar e abrir essa peça de aço na cinta que prende o tanque de combustível. Então deixa eu afastar um pouquinho, vocês vão conseguir ver melhor. Essa peça aqui, ó, vou colocar o celular aqui de lado. Vocês podem ver que você tem que forçar essas duas abas aqui com o espaço que está aqui, com uma mão só. Eu não vou conseguir fazer isso para mostrar para vocês, mas você coloca uma chave de fenda ou aqui ou desses dois lados aqui e vai forçando, né? Ou de repente, se você tiver um alicate que consiga pegar certo aqui, que seja um alicate conseguir encaixar aqui para você fazer um efeito alavanca, realmente você tem que entortar isso para fora, abrir, porque esse lado aqui é aberto, não é soldado, porque o cabo saia daqui de dentro. E aí, chegando aqui, que é outro lugar que eu não vou conseguir mostrar muito bem para vocês, mas como o cabo está solto aqui, talvez dê para ter uma ideia. Aqui é onde faz a conexão com a alavanca. Então tem essa junção aqui, eu vou ter que usar as duas mãos para conseguir soltar, para vocês entenderem. Se eu puxar esse cabo aqui, que é o cabo que vai lá para as pinças, né, lá para trás, se eu puxar ele nesse sentido, essa bolinha aqui vai passar nesse buraquinho, porque aqui com a mão só eu não vou conseguir fazer, mas a bolinha está quase passando ali, ó. Eu dei uma pausa no vídeo aí, pessoal, e eu consegui deixar mais ou menos no esquema para soltar aqui para vocês verem, ó. Passei a bolinha ali pelo buraco, né? Puxei o cabo para frente, passei a bolinha ali pelo buraco, e aí você puxa, ele solta. A outra peça aqui encaixada do mesmo jeito, mas ó, já até saiu. Vocês podem ver aí que a peça de união acabou saindo aqui. Não tem problema nenhum, é só encaixar de volta, mas já deu para ter uma ideia. E aí aqui o cabo ele é encaixado, ó. Ele sai fácil. Pronto, pessoal, eu abri aqui com uma chave de fenda, apoiei a chave de fenda aqui, coloquei um alicate aqui no tanque para só servir de apoio, e aí você faz uma alavanca, essa alça que abre relativamente fácil, e é só desencaixar aqui de dentro. Coisa que não tá querendo sair, só para passar uma vergonha, mas tá, ó, enroscou bem na pontinha aqui, ó, que legal. Tá aí. Pessoal, já que na pinça traseira dos dois lados são iguais, então vou mostrar de um lado só. Com o cabo já solto fica fácil, você puxa o cabo, tira ele para fora aqui da alavanca da pinça. E aqui tem uma trava, uma chave de fenda. Você vai torcendo de um lado para o outro aqui a chave de fenda e a travinha sai. Eu tô com o celular meio que na minha frente, então fica mais chato de eu soltar. Mas tá aqui, ó, tirei a travinha. E agora a gente puxa o cabo aqui. Pode até fazer uma alavanca aqui atrás para soltar, porque às vezes está meio cheio de sujeira, fica chatinho. E a borrachinha aqui da ponta do cabo, que não dá para vocês verem agora, mas a borrachinha às vezes ela atrapalha para a capa passar aqui no buraco. Já vou mostrar esse detalhe para vocês.
Às vezes essa borrachinha aqui, ó, como ela fica encaixada aqui na frente, é uma coifinha. Ela é uma coifinha na ponta do cabo, então às vezes ela fica mais gordinha aqui, fica mais chatinho de tirar ali. De repente compensa puxar do jeito que eu fiz. E aqui no eixo, que é fácil, né? Com o próprio cabo solto aqui, ele já praticamente saiu. Você tirou a peça aqui de dentro, ó. Também tem uma coifinha de borracha ali que atrapalha, ele acaba saindo desse gancho aqui. E aqui agora dá para mostrar melhor para vocês a peça que quebrou. Pessoal, agora com o cabo já recuado, já solto, na verdade só está apoiado aqui em cima da pinça, fica mais fácil mostrar para vocês aqui a peça que quebrou. Enfim, acho que não tinha mais dúvidas, mas é legal mostrar. Essa aqui é a ponta que vai para a pinça e a outra ponta que vai lá para a alavanca do freio, da alavanca debaixo do carro, essa daqui é uma peça igual, que apoia o capo ali que apoia o cabo que apoia o cabo naquele suporte, que apoia o cabo naquele suporte. Essa aqui não quebrou, mas ela costuma quebrar ali também. Bom, pessoal, soltei os dois parafusos 13 que prendem os pinos deslizantes. Agora, do jeito que tá aqui mesmo, eu vou forçar balançando a pinça. Lembrando, pessoal, para você tirar a pinça e depois recolocar do jeito certo, o ideal é ter a chave para girar o pistão. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, vamos desencaixar aqui. Mas eu vou tirar a pastilha e colocar uma a cada lado para não perder o assentamento. Eu vou manter a posição. O pino deslizante aqui está funcionando legal, ó. Tá livre. E aqui também tá livre. Então desse lado aqui, basta eu tirar o pino desse jeito. Vou limpar essa meleca, toda essa sujeira, passar um desengripante aqui dentro dessa cavidade, limpar bem esse pino, limpar bem essa coifa, tirar essa graxa velha, colocar graxa nova, montar de volta e depois montar a pinça aqui, que eu vou mostrar para vocês a ferramenta também. Vou fazer do outro lado. Se tiver alguma coisa diferente, tiver um pino travado lá, eu vou mostrar para vocês, senão nem precisa, porque é a mesma coisa. Pessoal, eu estava editando o vídeo e percebi que eu gravei muita coisa, eu não queria deixar muita coisa de fora, sair cortando partes interessantes. Então eu decidi cortar o vídeo mais ou menos na metade e fazer em duas partes, assim fica menos maçante para vocês assistirem, fica um pouco mais fácil de subir para o YouTube e um pouco mais fácil de editar também, até para o meu computador. Então, pessoal, com certeza na quinta-feira vai ter a segunda parte desse vídeo para complementar todas as informações aí, mostrar a montagem para vocês e a regulagem. Me desculpe, mas infelizmente eu vou ter que fazer dessa forma. Eu não gostaria de sair cortando conteúdo no meio, mas infelizmente eu tenho que fazer assim. Então, com certeza na quinta-feira a segunda parte desse vídeo já vai estar aí disponível para vocês. Valeu!